Hoje é dia do homem, cabra macho. Nunca vi rastro de cobra no couro de lobisomem. Ei, olha. Ficar o bicho come, porque eu sou homem. Hoje é dia do homem. Menino sou homem. Menino sou homem. Olha, dados do Ministério da Saúde afirmam que os homens vivem 7 anos a menos. Ih, meu pai do céu, não diga isso não. Os homens vivem 7 anos menos que as mulheres? Todinha, tu tá entorado. Os homens vivem 7 anos menos que as mulheres. Meu amigo, Pelo amor de pai. que é isso? O alerta é para uma questão. Sabe por quê? Que os homens só procuram os médicos quando estão doentes. Por isso que eu procuro todo ano, meu irmão. Se brincar, eu vou todo mês. E hoje, no Dia do Homem, o Correio Verdade faz esse alerta para a importância de fazer exames de rotina. Atenção, você que é homem, faça exame. Mulheres, manda os maridos fazer exame. Eu tô com Gláucia. Gláucia, fala esse negócio aí, por favor. Já tô Seu com medo. Manuel tem 72 anos e sempre está atento à saúde. Faz exames todos os anos e toma os remédios bem direitinho. Eu faço check-up completo 2 vezes por ano. E que médicos mais o senhor procura? Cardiologista. Mas nem todo homem é assim. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 31% não tem o hábito de ir ao médico. E isso é um perigo, porque sem um check-up fica difícil diagnosticar doenças em estágio inicial e evitar mortes. O IBGE mostra que, por isso, os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. As doenças mais diagnosticadas na idade adulta entre homens são as sexualmente transmissíveis, cânceres e do coração. E o diagnóstico de todas elas pode ser feito através de exames oferecidos pela rede pública de saúde, chamados de rotina. Uma lista que começa com a avaliação da pressão arterial, hemograma completo, teste de urina, teste de fezes, teste de glicemia, atualização da carteira vacinal e verificação de peso. O controle de peso é muito importante, porque a obesidade representa 57% dos problemas de saúde que mais acometem os homens. E estar acima do peso pode trazer complicações para a saúde. O que acontece muitas vezes é o homem não fazer esses cuidados básicos, né? Ter uma dor de cabeça, ter um problema e não ir a procurar assistência médica, né? Se ele tiver com algum problema, por exemplo, a pressão alta, isso vai evoluindo, isso vai cronificando, é uma doença crônica. No futuro ele pode ter um AVC, ele pode ter um infarto. Muitas vezes o homem já chega no hospital com infarto ou com AVC e aí não fez o tratamento precoce, não evitou isso, quando chega, já chega no caso mais grave. E não existe desculpa, né? Porque pode fazer tudo de graça. Isso, pode fazer tudo de graça, basta procurar a unidade básica de saúde. É melhor cuidar da saúde do que se dar mal depois. E tá aí o senhor com 72 anos e bem... Graças a Deus, não posso reclamar de nada. Pois é, bicho, até o sorriso dele, olha a dentadura dele. Tu tá vendo aqui? Olha o cabra com a dentadura, todo boy, meu irmão. Olha, deixa eu dizer a você, olha aí, olha o aspecto dele, porque cuida da saúde, chega a estar feliz. Tem um exame básico, todo mundo sabe, né? Um exame que você faz de sangue que detecta se tem o colesterol alto, triglicerídeo, verificar se tem a pressão alta, tudo isso. A qualidade de vida que você leva, atividade física, alimentação, tem que ter cuidado. Então, alguns cuidados, você tendo, eu como homem, você como homem, não é? Ó, tem aqui a avaliação da pressão arterial, hemograma completo, né? Teste de urina, de fezes, glicemia, atualização da carteira vacinal, verificação de peso, tudo isso é importante. Olha, biologicamente, o homem vive menos que a mulher. Biologicamente, a mulher vive mais do que o homem. Isso é uma coisa biológica que a gente não pode jamais modificar, só Deus. Mas, se o homem se cuidar, ele vive muitos anos, vive bem, né? Só que os dados indicam que a mulher vive mais do que o homem. Não sei por quê, né? Tá vendo? Agora tô lascado, vou morrer mais cedo, né?